Olá, começa agora o resumo do mês de maio do Jornal Parlamentar. Após amplo debate em plenário, foi aprovado por maioria dos deputados no início do mês de maio o projeto que estabeleceu a revisão geral anual do vencimento base dos servidores públicos do Estado em 5%. Após reunião entre o governo do Estado e a FETEMES, a matéria excluiu os servidores da educação, que têm a data base em outubro. Os deputados estaduais aprovaram em segunda votação, com 21 votos favoráveis e 2 contrários, projeto de lei do Poder Executivo para reajuste salarial do funcionalismo público de Mato Grosso do Sul. Conforme o texto da lei, a revisão geral anual do salário base dos funcionários públicos estaduais e empregados públicos terá reajuste de 5%, que já deve ser incorporado à folha de pagamento do mês de maio, com depósito para junho. Os deputados João Henrique, do PL, e Rafael Tavares, do PRTB, foram contrários à proposta, por entenderem que era preciso discutir melhor o índice de revisão proposto pelo governo. Por que nós votamos contra? Porque esse projeto chega com um acordo de líderes e eu não tenho a possibilidade de dar o aumento que eu gostaria, de fazer um debate, de colocar 9%, como está sendo feito no governo federal. Então nós não temos oportunidade sequer de discutir. A única resposta que esse parlamentar consegue dar para manifestar a sua oposição ao aumento irrisório e pífio é votar contra e alertar o servidor público que está sendo tratado em desigualdade. Nós acompanhamos atentamente a reivindicação dos próprios profissionais que estiveram aqui na casa na semana passada. Eles pediram para que a gente não aprovasse da forma como está sendo levado pelo governo do estado, por entender que 5% é muito pouco de reajuste, perto principalmente do reajuste que o governador vem dando para outras categorias, para comissionados. Então eles pediram para esse posicionamento viesse dos deputados e a gente está seguindo a orientação da própria população, né? Nada mais justo do que um deputado seguir o que o povo pede. A deputada Mara Caseiro, do PSDB, favorável ao projeto, explicou que o valor do reajuste se enquadra no orçamento atual do estado. O governo já a partir de maio já dar essa condição e esse aumento de 5% a todos os servidores de Mato Grosso do Sul. Então, eu não tenho dúvida da importância desse aumento, embora, é claro que a gente gostaria de mais, mas é o que o governo hoje tem possibilidade de fazer e o que nós queremos é o equilíbrio, é um governo com responsabilidade, que assuma seus compromissos, que ele possa pagar esses compromissos. Não incluída na lei, a categoria dos professores ainda deve discutir o reajuste salarial com o Poder Executivo. Conforme o deputado Pedro Kemp, do PT, a data base para aumento é no mês de outubro. Se o governo faz uma revisão geral, deveria incluir todos os servidores, né? Mas o projeto aqui na Assembleia deixou de fora os professores. Nós estamos entendendo que o governo do estado precisa agora apresentar uma proposta, né, para a categoria dos professores que estavam reivindicando a antecipação de 5% junto com todos os demais servidores, já que o reajuste da categoria está prevista para outubro. 2 de maio foi instituído em Mato Grosso do Sul o Dia de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. E mais uma vez, a deputada Mara Caseiro realizou uma ação para esclarecer sobre os aspectos legais e culturais do assédio sofrido pelas mulheres. É assim que elas conhecem melhor os direitos, unidas e bem informadas. Plenário cheio na Assembleia Legislativa, mais de 200 participantes acompanharam atentas a palestra Acredite em Você e Livre-se do Assédio, uma iniciativa da deputada Mara Caseiro, autora da Lei 5.699, que instituiu o dia 2 de maio como a data estadual de prevenção e conscientização ao assédio moral e sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. Para que as mulheres possam entender que o que ela está sofrendo, ela não precisa continuar sofrendo, ela tem que denunciar, né, e buscar ajuda quando ela se sentir acuada, quando ela se sentir realmente
invadida, né, do seu direito de liberdade, do seu direito de trabalhar. O homem tem que ter o respeito à mulher, e o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho, para se trabalhar, para se desenvolver a função. Insinuações, cantadas, contatos físicos forçados, gestos e apelidos. Afinal, o que é o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho? Apesar de o tema ser muito discutido no momento, poucas pessoas conhecem o conceito e suas formas de manifestação. Nem sempre o assédio é ostensivo, mas ainda assim deve ser identificado e denunciado. O moral, ele atinge a individualidade da pessoa, a dignidade da pessoa, questões relacionadas à intimidade. Já o assédio sexual, ele tem essa conotação e ele até é tipificado como crime, porque no Código Penal a gente tem a tipificação só do assédio sexual, a gente não tem a tipificação do assédio moral. Mas nós temos tipos penais que podem também tratar do moral. O sexual, ele tem essa tipificação e ele é crime quando um hierarquicamente superior, de forma para obter vantagens, ele comete tendências sexuais para com o subalterno e a pena desse crime ele é de 1 a 2 anos. O evento também teve como palestrante a terapeuta Sueli Pinto, especialista na área de desenvolvimento humano. A lei que a deputada Mara aprovou, que ela idealizou e aprovou, ela nos dá um resguardo. Você fica resguardada, você fica amparada. Além de você ter todo o lado legal do amparo pela lei, você tem no seu emocional o alento de que alguém olha por mim. Então, por isso é importante e é a casa, sim, da gente debater isso. Dados da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, exibidos na matéria produzida pela TV Alemes durante a palestra, revelaram 68 casos de assédio sexual contra mulheres em 2022. Neste ano, de janeiro a março, 14 mulheres foram vítimas desse crime. De acordo com Elaine Benicasa, delegada titular do DEM, o maior desafio ainda é a quebra do silêncio, muitas vezes por desconhecerem as formas do próprio assédio ou medo de sofrer maiores consequências no local de trabalho. As vítimas se sentem um pouco intimidadas, né, amedrontadas em estar denunciando, porque se trata, como eu mesma disse, de situações onde o autor está, em tese, superior a ela. Então, a nossa função é trazer às mulheres a orientação, né? Denuncie, porque realmente tem aumentado as denúncias, mas nós percebemos que não são muitas. Né? Então, assim, por quê? Justamente por conta desse receio das vítimas trazerem essa situação delas a público. A subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane Santana, participou do evento e reforçou as ações do Estado e os canais de denúncia para reprimir a violência contra a mulher. A subsecretaria é parceira nessa questão da prevenção, na questão da denúncia, de apoiar, publicando todos os canais, orientando as mulheres, os canais de denúncia, como o Disque 180, que é o Disque do Ministério das Mulheres, mas também através do nosso site Não Se Cale, onde as mulheres podem entrar e fazer a denúncia. E nós sabemos que a subsecretaria, por ser estadual, ela está bastante distante da ponta dessa mulher. Essa mulher precisa ter confiança, ela precisa estabelecer uma confiança para ter a coragem de fazer a denúncia. No debate estiveram presentes homens e mulheres nas mais diversas áreas, entre elas servidoras da Casa Legislativa. Hoje em dia, muitas têm medo, né? Principalmente de falar e ser criticada, ter um preconceito, querendo ou não, de você falar sobre o assunto e ser mal vista, principalmente pelos colegas de trabalho, pela própria família hoje em dia. É muito importante esse tipo de evento para conscientizar que você pode se defender, né? Que você tem condições de ter um amparo da lei, e uma casa de lei como a Assembleia Legislativa dentro do nosso estado é muito importante. A campanha Maio Laranja marcou o mês com ações relevantes por combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O deputado Pedrocian Neto, do PSD, e convidados fizeram uso da tribuna na primeira sessão da semana do mês de maio para ressaltar
as atuações que dão voz às vítimas desses crimes. Os debates envolvendo o combate e a prevenção do abuso sexual contra crianças e adolescentes chegou à Assembleia Legislativa por meio da campanha Maio Laranja. As discussões foram intermediadas pelo deputado Pedrocian Neto, do PSD. Essa nossa campanha, ela tem o seguinte mote, deputada Mara. Ela diz, erga a voz. Porque aquele que está sofrendo esse tipo de crime, muitas vezes ele não tem voz, ele não tem consciência daquilo que ele está vivendo, principalmente na primeira infância. Então nós, da sociedade, precisamos erguer a voz e dar voz àqueles que são vítimas desse crime tão perverso. De acordo com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o número de medidas protetivas de urgência em casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou significativamente. Em 2022, foram 176. Já nos primeiros 4 meses de 2023, foram 270 pedidos. Dados da campanha oficial Maio Laranja revelam que, por hora, 3 crianças sofrem abuso no Brasil. De acordo com Robson Celeste, juiz da vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente de Campo Grande, os casos têm chamado a atenção das autoridades. O que está aumentando agora é as denúncias, é uma demanda reprimida que agora está vindo à tona, né? Porque a própria rede de contatos dessa criança, professores, outros familiares, eles têm percebido, né, atos de violência, têm percebido que alguma coisa está errada e têm denunciado, não têm mais aceitado, coisa que antigamente ficava, né, as pessoas às vezes ficavam quietas, enfim, não levavam isso às autoridades. E, claro, a própria sociedade não está mais aceitando, isso é uma mudança que está vindo no seio da sociedade de não aceitar e de exigir, né, do poder público, meios, instrumentos, para que isso seja combatido, seja trazido à luz, para que seja realmente combatido de maneira como deve ser combatida essa violência. Zaira Brito é representante do abrigo Segunda Casa, que acolhe as vítimas. Ela acredita que é preciso apostar na prevenção dos crimes. Realmente é um assunto que tem que ser muito bem abordado e alertado mesmo a população para que a gente tente trabalhar na prevenção dos abusos, né? E hoje nós estamos trabalhando muito na remediação, né? Então estamos acolhendo as vítimas, mas poderíamos estar evitando esses abusos, né? Então a conscientização do Maio Laranja é muito importante, né? Nós pedimos o apoio de toda a sociedade, que você se engane nessa causa junto conosco, para que nós possamos proteger as nossas crianças. Perigosa solução milagrosa, conhecida como MMS, que promete a cura de doenças como autismo, malária e câncer, passa a ser proibida em Mato Grosso do Sul. O projeto é de autoria do deputado Jamilson Nami, do PSDB. Durante a sessão plenária desta terça-feira, 2 propostas foram aprovadas na ordem do dia. A proposta do deputado Jamilson Nami, do PSDB, torna ilegal produzir, distribuir, vender e comprar o MMS, a Mineral Miracle Solution, solução mineral milagrosa no âmbito do Estado. Os Ministérios da Saúde e autoridades reguladoras de mais de 9 países emitiram um alerta sobre o consumo desse medicamento. O resultado da ingestão do MMS pode causar danos imediatos, como vômito, diarreia, desidratação, além de lesão na mucosa, também insuficiência renal, gastrite e úlceras graves. As principais vítimas são pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, o TEA. Geralmente, as famílias têm sido assediadas com anúncios de má-fé que prometem a cura milagrosa para essa condição neurológica. Após 5 pedidos de vistas, o projeto das fake news foi aprovado com 12 votos favoráveis em primeira discussão. O projeto foi encaminhado para a comissão de mérito e, em seguida, vai retornar a plenário para a segunda votação. O projeto de lei de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, sobre o combate às fake news, a divulgação de notícias falsas, foi aprovado em primeira discussão pelos deputados estaduais. Após intenso debate sobre a constitucionalidade da proposta entre os parlamentares, o placar da votação foi acirrado, 12 favoráveis e 10 contrários ao projeto. Na tribuna, o autor da proposta, o deputado Pedro Kemp, do PT, fez a defesa do projeto. Não pode haver notícias falsas para manipular, para enganar as pessoas. Portanto, nosso projeto, que já foi muito lido, analisado nessa casa, 5 pedidos de vista, ele visa apenas fazer um trabalho preventivo
educativo sobre os males que causam à sociedade, divulgação de notícias falsas, e que o Estado estabeleça um canal de denúncia para receber denúncias, e quem vai apurar isso é a polícia. Se alguém for caluniado, se alguém for injuriado, se uma notícia está causando prejuízo, há provas de que essa notícia é falsa, é isso que vai ser apurado. Não existe mais nada nesse projeto. A deputada Gleice Jane, do PT, também defendeu a matéria. O projeto do Pedro Kemp, do deputado Pedro Kemp, ele fala sobre o processo principalmente educacional. E, nesse sentido, ele é extremamente constitucional. Está garantido na Constituição que a educação não seja somente dentro dos espaços da escola, mas que esse processo educacional esteja em todos os órgãos do Estado. Tá? E é importante também a gente lembrar, embora a gente esteja aqui discutindo somente a constitucionalidade, mas é importante a gente pensar que há uma dúvida sobre o que é verdade, o que é mentira, há uma preocupação sobre a censura, e eu entendo que no projeto não tem nenhuma palavra que proíbe, que censura, que dificulta as pessoas de se comunicarem. Contrários à proposta, o deputado Rafael Tavares, do PRTB, e o deputado João Henrique, do PL, usaram a tribuna para questionar a criação de um canal de denúncias que pretende penalizar os infratores. Se querem criminalizar as fake news, eu quero saber qual é o artigo da Constituição que aponta onde está o crime de fake news. Porque se não há lei, se não há regra, não tem como você punir alguém por fake news. Nenhum parlamentar aqui defende notícia falsa. A questão é que a nossa Constituição Federal estabelece os limites da liberdade de expressão, da liberdade de expressão do pensamento crítico. Na mesma esteira, ela cria a indenização e reparação de danos para quem tenha violado ou extrapolado. Isso foi feito. E essa responsabilidade é do Poder Judiciário. Nós já temos os instrumentos adequados e eu não sou defensor de nenhum tipo de censura, ou ainda que não seja censura, algo que possa ser utilizado para censurar a nossa liberdade de expressão. Com a aprovação da constitucionalidade, a matéria das fake news segue para análise das comissões de mérito e, após essa análise, volta ao plenário para uma segunda votação. E ainda, durante a ordem do dia, outros 2 projetos do Tribunal de Justiça que tratam sobre a organização interna do Judiciário foram aprovados em segunda discussão e agora seguem para a sanção do governo. A reforma tributária foi debatida em audiência pública proposta pelos deputados Paulo Correia, do PSDB, e Pedro Ossian Neto, do PSD. O debate resultou num documento denominado Carta de Campo Grande, que elencou pontos de preocupação e de críticas à reforma. Representantes dos 3 poderes e do setor produtivo do Estado marcaram presença na audiência pública com o objetivo de discutir os impactos que a reforma tributária pode trazer à economia brasileira e sul-mato-grossense. O evento foi proposto pelos deputados Paulo Correia e Pedro Ossian Neto. 3 propostas de emenda à Constituição tramitam no Congresso Nacional atualmente visando a reformulação do sistema tributário brasileiro. As PECs 45, 46 e 110. Para os integrantes da mesa, o consenso é de que o principal entrave para o avanço das discussões é a disputa entre os estados e regiões por incentivos fiscais. É o que pensa um presidente da Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul, Valdir Júnior, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni. Tudo acontece dentro do município. A ponte, a estrada, o professor, o médico, a ambulância, está dentro dos municípios. Então a gente vem reivindicando e pedindo essa autonomia dos municípios e a divisão do bolo tributário iguais aí para os 3 entes. Todos os setores estão insatisfeitos, né? Então, ao mesmo tempo, eu acredito que está no caminho certo, porque não pode deixar um setor só
satisfeitos e os outros não. Então, acredito que essa discussão tem que se passar por aqui e aí sim realmente a gente conseguir que todos os setores fiquem mais ou menos confortáveis. A gente sabe que nunca vai ser perfeito, mas que tem que melhorar para todos os setores. O deputado federal Beto Pereira defende a união da bancada estadual na Câmara para proteger os interesses de Mato Grosso do Sul nesse debate, que, segundo o parlamentar, está apenas começando, uma vez que ele espera muitas alterações no texto até uma redação final que permita sua votação. Trazer essa audiência pública com um tema de tamanha relevância para dentro da casa é justamente fazer com que os parlamentares federais tenham sugestões, colham e meçam a temperatura daqueles que são representantes do Estado, né, que trazem as angústias do setor da indústria, do setor do comércio, do setor de serviço, da agropecuária, né, os municípios e o Pacto Federativo. Tudo isso está se reverberando para que nós possamos, em Brasília, estarmos estruturados quanto ao debate. Outro tema que teve destaque no debate foi a federalização tributária, que pode ocorrer com a aprovação do texto atual. Esse fato leva o deputado Paulo Correa a criticar os possíveis impactos da reforma para Mato Grosso do Sul. O Pacto Federativo tem que ser respeitado. Cada estado tem que legislar sobre o seu. E também aqui o que a gente está tirando de indicativo é que a gente quer que seja tributado na origem, sob pena da gente perder receitas importantes, como é a do gás que nós vencemos no Supremo Tribunal Federal por um voto para que fosse tributado na origem. Sempre o conceito foi tributar na origem. Agora é no destino. Vai beneficiar quem? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os grandes estados. Os pequenos estados estão ferrados. Então, assim, nós não podemos ficar quietos. Nós estamos vendo isso acontecer e a gente não pode deixar. A necessidade de simplificação tributária, por sua vez, é o maior argumento dos favoráveis à sua aprovação, que defendem a ideia de que uma reforma pode acarretar em um enorme crescimento econômico. Foi o que apresentou o gerente executivo de Economia da Confederação Nacional de Indústria, Mário Sérgio Teles. Esse novo sistema tributário precisa ter um instrumento específico, exclusivo das regiões menos desenvolvidas, para que sirva de elemento, de mecanismo para que a sociedade dessas regiões se desenvolva. Por isso, a reforma tem a previsão de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um montante em torno do dinheiro de 2022, cerca de 40 bilhões de reais, que seria dividido entre essas regiões, os estados dessas regiões menos desenvolvidas, para, a partir daí, fazer apoio, atração direta de investimentos em infraestrutura, no meio ambiente ou em inovação. Como resultado do encontro, uma carta foi redigida afirmando o posicionamento da Assembleia Legislativa, como explicou o deputado Pedrocian Neto. Nós vamos fazer uma recomendação através de uma carta que vai tentar condensar as principais preocupações daqueles que tiveram hoje nessa audiência, encaminhando para a bancada federal e também para o governo do estado, para que nós possamos, dentro dessa discussão da reforma tributária, estabelecer salvaguardas para o Mato Grosso do Sul, porque a nossa sociedade não pode ficar a reboque do que é discutido nacionalmente, e o Mato Grosso do Sul, embora seja um estado pequeno de população, com cerca de 1,5% da população nacional, pode sim ter um protagonismo e colocar um debate que esteja mais amoldado com as suas necessidades de crescimento e desenvolvimento econômico. O combate à pedofilia, realizado na segunda semana do mês de maio, por ser lei em Mato Grosso do Sul, motivou os parlamentares a debaterem na tribuna ações de combate ao crime no estado. Segundo dados da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, a cada 24 horas, 2 crianças são estupradas no estado. Na sessão plenária desta terça-feira, 9 de maio, o deputado Rinaldo Modesto do Podemos, autor da Lei 3.707 de 2009, que instituiu a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, levou o tema à tribuna da Casa de Leis. Estamos trabalhando na perspectiva de que a população, de uma forma geral, tenha conhecimento sobre essa chaga. Com esse nosso material de panfleto
tem algumas características que podem ajudar a descobrir possíveis vítimas, e ali tem os canais, né, para fazer as suas respectivas denúncias, inclusive dando a proteção do anonimato para que a polícia do Mato Grosso do Sul venha a alcançar esses abusadores, esses criminosos e levar realmente à justiça. Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, foram registrados durante o ano de 2022 quase 2.000 vítimas de pedofilia. Somente neste ano, de janeiro a abril, foram quase 800 vítimas. Ainda, segundo a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-MS, a denúncia é de extrema importância para combater a pedofilia. A rede de proteção, os profissionais dessa rede, além de estarem capacitados, têm que estar integrados. E essa integração, para funcionar, ela precisa respeitar um fluxograma que foi definido com estudo massivo do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Unicef, Childhood. Então, respeitando esse fluxo, a gente vai conseguir operar melhor com a rede de proteção. Após a aprovação dos deputados estaduais, no mês de maio foi sancionado pelo governo do estado o projeto que institui o Programa Estadual de Qualificação Profissional para motoristas de veículos de carga e de ônibus, o voucher transportador. O plano MS Qualifica abrirá inscrições do voucher transportador a partir do mês de julho. O Programa Estadual de Qualificação Profissional para motoristas de veículos de cargas e de ônibus, o voucher transportador, foi aprovado por unanimidade durante a ordem do dia desta terça-feira, 16 de maio. Conforme a proposta do governo, a finalidade é atender às diretrizes de empregabilidade, de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho de motoristas das categorias D e E. Um dos benefícios é garantir o acesso gratuito ao processo de habilitação e cursos de qualificação. A deputada Mara Caseiro, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, falou da relevância da celeridade na tramitação dos projetos. Nós aqui da Assembleia, sempre em diálogo com o governo, né, e mostrando a importância de nós trazermos essas desonerações, trazer esses benefícios para, com certeza, propiciar abertura de mercado de trabalho para essas pessoas. E aqui na Assembleia a gente tem procurado ser o mais ágil possível lá na Comissão de Constituição e Justiça para dar celeridade quando chega ao plenário da mesma forma, né? Os deputados sempre preocupados em poder dar agilidade na tramitação, aprovação, principalmente de um projeto como esse que traz o benefício ao nosso trabalhador, aos nossos motoristas do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o presidente do Sindicarga MS, Mato Grosso do Sul possui uma frota de quase 50 mil caminhões. Desse total, quase 5 mil estão parados por falta de mão de obra qualificada. Hoje no estado tem muitos caminhões parados por falta de mão de obra. E a gente, em conversa com o próprio governo, a gente falou que essa mão de obra está dentro da própria empresa. Então, esse incentivo do governo de formar quem tem categoria C e D para E vai ser muito importante. Ainda durante a ordem do dia, também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que institui no estado a Semana de Incentivo à Participação do Jovem no processo eleitoral. O objetivo é o de conscientizar quanto à influência da política no lazer, na educação, no meio ambiente e ainda estimular a participação política dos jovens. E o TSE tinha uma grande preocupação das eleições passadas, eleições majoritárias, que mais de 10 milhões de jovens aptos a votarem não estavam indo tirar seu título e para ir votar. Então, o descrédito no cenário político era muito grande, né, que não estimula essa nova geração a estar participando. Então, acho que nós temos que realmente fazer campanhas para que a gente possa mostrar que política se faz com seriedade e que as pessoas precisam participar. As gerações que estão surgindo precisam participar. Já em discussão única, os deputados aprovaram o projeto de autoria do deputado Jamilson Nami e coautoria do deputado João Mato Grosso, ambos do PSDB, que denomina a medalha de mérito da juventude Anderson Barão. Anderson foi um grande ativista estudantil e defensor da juventude do estado. Uma justiça que o PSDB faz a quem militou na juventude acadêmica, política, que vai carregar o nome da medalha.
Anderson Barão. Me permita aqui, presidente, citar o homenageado que realmente militou na juventude. Projeto de lei que pretende estabelecer o sexo biológico como único critério para a definição do gênero dos atletas em competições esportivas profissionais no Estado foi aprovado em primeira discussão e segue para análise das comissões de mérito. A proposta de autoria do deputado Rafael Tavares, do PRTB, foi aprovada em primeira discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Segundo a justificativa do projeto, a desigualdade entre os atletas fica nítido em vários esportes, em que os transgêneros competem na mesma categoria que mulheres cis. Esse projeto não visa discriminar ninguém e simplesmente defender as mulheres que se dedicam tanto para competir em alto nível e não podem aí enfrentar biologicamente pessoas diferentes que têm muito mais força, que têm uma disposição diferente delas. Então, muito obrigado aos votos. E durante a votação, outros parlamentares se pronunciaram a favor do projeto. Tendo ser uma agressão à participação de pessoas trans em determinados setores do esporte, e prejudicando sensivelmente a participação das mulheres que não podem, senhor presidente. E eu aqui nesta casa, eu sou um homem intransigente em relação aos direitos das mulheres. As opções sexuais das pessoas, nós respeitamos, óbvio que cada um tem a sua opção, faz transformação, mudança de sexo, mas o que nós não podemos é aceitar a pessoa fazer uma transformação, mudança de sexo e querer ir para o outro lado, e principalmente para competir. Deputado Londres, só uma mudança aqui de um ex-jogador de basquete. Jogava em clubes masculinos, campeonato masculino de basquetebol. Aí ele fez uma transformação de sexo e aí veio jogar no meio das mulheres. É como se nós pegássemos um Mike Tyson e passássemos uma transformação, deputado Paulo Corrêa, e viesse lutar numa luta contra as mulheres. Contrários ao projeto apresentado pelo deputado Rafael Tavares, do PRTB, a deputada Gleice Jane, que entregou o seu parecer de vistas, questionou a constitucionalidade da matéria, assim como o deputado Pedro Kemp, ambos do PT, que justificou que o projeto pode aumentar a homofobia e a transfobia no Estado. Com base na nota oficial da Subsecretaria de Políticas para as Pessoas LGBTQIA+, eu gostaria aqui de dizer, já dizendo que o projeto é inconstitucional e também preconceituoso. Então, com base nisso, eu já quero aqui adiantar o meu voto contrário a esse projeto e dizer que, nesse espaço, nós temos que lutar pela valorização das pessoas e para a promoção da igualdade entre as pessoas e não o contrário. No jornal Correio do Estado saiu uma matéria que a agressão contra a população LGBTQIA+, triplicaram os casos em Mato Grosso do Sul. Em apenas 3 meses, o Estado já registrou o mesmo número de agressões ocorridas nos 12 meses do ano passado. Foram 28 casos de agressão, de homofobia, de transfobia registrados aqui no nosso Estado. Então, eu tenho receio que esse tipo de projeto contribui com o preconceito, a discriminação, e acho que deveria ficar a critério dos comitês desportivos a regulamentação da participação dessas pessoas nas modalidades esportivas. Pessoas diagnosticadas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ao realizarem concursos públicos e vestibulares aqui no Estado, poderão receber atendimento especializado. A Casa de Leis aprovou em segunda votação o projeto de lei de autoria do deputado Neno Razucchi, do PL, que garante o atendimento especializado para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados em Mato Grosso do Sul.
Para ter acesso a esse atendimento especializado, os candidatos que possuem TDAH ou dislexia devem apresentar um laudo médico, comprovando que precisam desse atendimento durante as provas de concursos e vestibulares. E os editais deverão informar de maneira clara e objetiva as normas que regem a necessidade de atendimento especializado às pessoas com TDAH ou dislexia. Veja o que muda com a implementação da lei no Estado em relação ao atendimento especializado em concursos públicos e vestibulares. Tempo adicional de 1 hora para os candidatos inscritos com TDAH e dislexia. Profissional ledor para auxiliar na leitura das provas. Profissional transcritor para auxiliar na escrita. E preenchimento do cartão resposta. Sala diferenciada para os candidatos. Correção da prova avaliada a partir de uma matriz de correção específica. Em alusão ao Dia da Família, comemorado no dia 16 de maio, o médico homeopata Dr. Djalma Flores Blanz usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre a revitalização e valorização das famílias. A convite do deputado João Henrique, do PL, o médico da área da homeopatia, Dr. Djalma Blanz, ocupou a tribuna para lançar seu novo livro. O Dr. Djalma tem um livro, que é A Construção Afetiva do Ser, que está muito bem estruturado. Eu conversei com ele, eu ganhei um livro dele de presente. Ele comprova que as conexões dos neurônios são promovidas também pelo afeto, o que poderia substituir a utilização de drogas para curar e de drogas psicotrópicas que as pessoas usam para promover desconexão com a realidade, que é um problema, o tabagismo, o alcoolismo, a dependência química. Então, o afeto, nas fases importantes da criança e na sua continuidade, tem um poder muito grande de cura. Segundo o médico homeopata, é na fase inicial da vida que o cérebro tem a capacidade de ser moldado e construído. Então, o novo livro vem com o objetivo de conscientizar os pais na criação afetiva dos filhos, para evitar e reduzir a incidência de doenças emocionais. O objetivo é chamar a atenção para a prevenção. Como médico homeopata que eu sou, a gente sabe, toda a sociedade sabe que é muito mais importante você prevenir do que remediar. A criança abandonada, ela dá sintomas. E aí eu falo, se a família é a célula da sociedade, a escola é o grande laboratório para que nós possamos identificar esses problemas na família e automaticamente agir efetivamente para a melhora disso tudo. O deputado João Henrique, por entender que a família é de extrema importância para a formação dos cidadãos, quis aproximar os parlamentares das discussões a respeito do tema. E a gente que tem essa ideologia de valorização da família para a resolução de conflitos históricos sociais não resolvidos pelo poder público, encontra na obra do Dr. Djalma uma solução simples, mas que precisa ser muito bem explicada por quem tem conhecimento na área, que é o afeto. E ele vai falar isso, vai explicar como isso pode ajudar as crianças a melhorarem o desempenho, resolver problema, a reestruturação da família, que é algo que a gente prega na condição de parlamentar de direita, conservador, combativo. Propostas do governo do estado que prevêem redução de impostos foram aprovadas pelos deputados estaduais em segunda votação e sancionadas pelo Poder Executivo. Gustavo Fax tem mais informações. Os deputados estaduais aprovaram 2 projetos do Poder Executivo. O primeiro trata sobre a atualização do sistema da Cefaz. Já o segundo concede a redução dos impostos, um sobre a transmissão causa-morte e doação, o ITCD, e o outro sobre veículos automotores, o IPVA. O primeiro projeto busca garantir a modernização para tornar mais rápido, de fácil acesso e mais seguro o sistema de relacionamento da Secretaria de Fazenda com os cidadãos sumatogrossenses. Já a segunda proposta tem como um dos objetivos a isenção do pagamento do IPVA aos proprietários de veículos com motores convertidos ao gás natural veicular, o GNV. Ainda durante a ordem desta terça-feira, também foi aprovado em segunda discussão o projeto que declara de utilidade pública a Fraternidade Despertar, com sede em Campo Grande. A fraternidade presta serviços de assistência social e psicossocial na capital.
O deputado Pedro Kemp, do PT, pediu medidas urgentes para apurar o desmatamento e o plantio de soja no Pantanal. Entidades ambientais e sociedade civil acompanharam a sessão e fizeram um apelo para a preservação da maior planície alagada do estado. O desmatamento do Pantanal voltou ao centro dos debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um requerimento apresentado pelo deputado Pedro Kemp, do PT, pede medidas urgentes para apurar a prática na planície alagada do estado. Nós apresentamos hoje uma indicação para o Ministério Público Estadual e também para o IMASU, que é um órgão responsável pela fiscalização da legislação ambiental aqui no nosso estado, para que de fato possa verificar essas situações que estão acontecendo do plantio de soja no Pantanal e coibir ilegalidades. Mas nós pretendemos ainda aprofundar o debate e, quem sabe, regulamentar por uma legislação essa questão da proibição da monocultura da soja na região pantaneira. Antes da ONG SOS Pantanal e da sociedade civil compareceram no plenário da Casa de Leis, munidos com cartazes, fazendo apelo pela preservação da região e dos animais que têm o bioma como habitat natural. A ONG SOS Pantanal já identificou cerca de 700 hectares de lavouras de soja na planície pantaneira. Só neste ano, segundo a instituição, já foram feitos 2 pedidos de desmatamento de 30 mil hectares para atividades voltadas à agropecuária. Essa discussão veio aqui para a Casa de Leis para que o Ministério Público faça uma investigação rigorosa da situação que está ocorrendo no Pantanal. Dados da ONG, desde 2015, os pedidos por desmatamento no Pantanal, que somavam 20 mil hectares ao ano, saltaram para 60 mil hectares ao ano. O Pantanal não é lugar de soja. Essa é primeira questão a ser discutida. O Pantanal, a gente conhece ele pelos vários ambientes, tanto é que a classificação do Pantanal são 11 pantanais. Quando você instala uma atividade econômica, como no caso a soja, você vai transformar isso numa paisagem única. Você vai perder o potencial de biodiversidade, o potencial de turismo. E nós temos ali uma atividade secular, que é a pecuária extensiva. Então nós temos que proteger o pantaneiro, nós temos que dar esse apoio a ele, e é por isso que nós estamos aqui preocupados com a invasão, porque a gente sabe que quando a agricultura entra no lugar, ela traz produtos químicos. O Pantanal é uma área de uso restrito e que tem que ser utilizada ecologicamente sustentável. O desmatamento do Pantanal, com finalidade de preparar áreas para monoculturas, foi levado ao plenário pelo deputado Pedro Kemp, do PT. Os parlamentares debateram sobre o tema durante sessão ordinária. Nós temos que ir para águas mais profundas no debate. Não é só a produção contra o meio ambiente, ou o meio ambiente contra a produção. O debate não é nesse sentido, o debate é na sustentabilidade, é no convívio entre a produção e a sustentabilidade. E já existe um instrumento incrível, inovador, que resolve essa situação, que é o zoneamento ecológico econômico. Lembrar que o Mato Grosso do Sul, ele aprovou um decreto, o governador, ele editou um decreto 14.273/2015. O governador editou esse decreto justamente para disciplinar aquilo que está previsto no Código Florestal, no seu artigo 10, que recomenda para as regiões planícies pantaneiras, né, um disciplinamento do uso dessas regiões. E isso está em decreto. O decreto pode ser mudado a qualquer momento. Nós precisamos de lei. Nós não podemos disciplinar uma matéria tão importante como essa através de um decreto. Nós temos o Código Florestal. Nós temos isso que o deputado Renato Câmara colocou muito bem, que é um diploma legal importante no Mato Grosso do Sul, que é o zoneamento ecológico econômico. Esse é o grande instrumento que nós temos para discutir isso. E aí, eu acho que nós temos que chamar outros atores para essa mesa, para que a gente possa sair daqui com um encaminhamento. Mas lembrando, então, portanto,
que o voto unânime da CCJR foi no sentido da ilegalidade e inconformidade na forma como o projeto estava sendo colocado, sem analisar o mérito. Discordo, deputado, quando Vossa Excelência diz que tem a hierarquia das leis, nós estamos ferindo. Não, tem a hierarquia das leis, sim, mas nós não vamos ferir nenhuma lei maior. Código Florestal, Constituição Federal, nenhuma lei complementar da Constituição na área do meio ambiente. Nós vamos legislar em conformidade com essa legislação maior. Agora, o Estado de Mato Grosso do Sul não pode se omitir nessa questão. Decisão jurídica, a gente questiona ela com fundamento jurídico. Ela pode estar errada. Uma lei aprovada na Assembleia só vai ser questionada no Poder Judiciário se for com fundamento jurídico. O fundamento político não derruba o fundamento jurídico na forma. Então, eu quero aqui, como disse o deputado Pedro Oceano, defender o fundamento jurídico que decidiu pelo arquivamento do projeto. Ao contrário do fundamento político, que eu não vi nenhum deputado aqui defendendo o desmatamento, defendendo ser contra a preservação do Pantanal. Ao contrário. Discordo do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Eu discordo do parecer. Estou falando apelar para o princípio da livre iniciativa para barrar esse projeto de lei é uma afronta. E eu entendo o deputado Pedro Kemp quando ele diz que ele discorda. Só que a lei é clara, nós não discutimos mérito na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A gente está lá para analisar a constitucionalidade. E como há um entendimento que há um vício de iniciativa e que nós já temos lei que preconiza a questão do bioma do Pantanal, inclusive, quando a gente tem uma lei, a lei número 3.839, de 28 de dezembro de 2009, que institui o programa Gestão Territorial do Estado de Mato Grosso do Sul, aonde aprova a aproximação do zoneamento ecológico-econômico do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas, se não está sendo cumprida, claro que nós temos que trazer esse debate para essa casa. Para fechar o mês de maio, centenas de servidores da ALEME se mobilizaram para salvar vidas. Um gesto de amor ao próximo. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Escola do Legislativo Rames Tebet, em parceria com o Hemosul e a Secretaria de Fazenda, realizou uma campanha de doação de sangue nesta quinta-feira, 25 de maio. Estamos muito felizes porque superou as expectativas, nós temos mais de 100 pessoas, mais de 100 servidores aqui hoje, já ali na fila, esperando para dar o seu bracinho e para doar a vida. Então, assim, um espírito de muita solidariedade e de amor ao próximo, né? Então, parabéns a todos os nossos servidores, ao Hemosul, à Cefaz, que trouxe essa ideia e que, com certeza, a Assembleia Legislativa, através da Escola Legislativa, abraçou a ideia. Parabéns a todos e que Deus continue abençoando a todos para que a gente possa continuar juntos salvando vidas. A secretária de Recursos Humanos, Marlene Figueira, falou do papel da Escola do Legislativo, que mobilizou centenas de servidores para salvar vidas. A Escola do Legislativo está fazendo a diferença, porque retornou à estrutura em que ela foi criada. E com essa estrutura e com uma mulher na presidência, que o deputado presidente Gerson Claro nomeou a deputada Mara Caseiro para ser a presidente da escola, isso, sem dúvida, vai dar um pulo muito grande e vai voltar àquela origem que a escola tinha de ser divulgada a nível até de Brasil. Gustavo Nakazato foi o primeiro servidor a realizar a doação. É uma sensação gratificante saber que uma doação que não custa nada salva vidas, né? Então, a gente fica feliz e vem participar dessa campanha da forma mais alegre possível. A servidora Elza Machado sente na pele a necessidade de um doador compatível com o filho, que precisa com frequência de bolsas de sangue.
Eu sou uma doadora oficial porque eu tenho um filho que ele é portador de anemia falciforme e sempre que ele precisa, necessita de sangue, né? E lá está disponível o sangue das pessoas que fazem o mesmo que eu vim fazer aqui hoje, que é muito importante porque com uma bolsa de sangue você salva 4 vidas, né? E teve vezes que ele foi internado e às vezes não tinha, teve que vir do Rio de Janeiro sangue para ele. E hoje eu acredito que todas essas pessoas que estão reunidas aqui, doando esse sangue aqui, vão salvar muitas vidas. E se todos que estão assistindo agora tivessem a oportunidade de fazer, faça. Porque hoje pode ser outra pessoa, mas amanhã pode ser eu ou você que está aí nos assistindo. Você sabia que apenas 10 ml de sangue pode te levar a salvar uma vida? Essa é a quantidade necessária para se cadastrar no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, do qual o servidor da Lemes, Alessandro Narrabedian, faz parte há quase 20 anos. E neste ano, Alessandro recebeu a notícia que poderá salvar uma vida. Nesse intervalo, surgiu a oportunidade de ser um compatível em Minas Gerais para doação. Aí estamos indo lá agora. A expectativa foi essa, né? Para doar e salvar uma vida, né? Aí consegui, graças a Deus. A coordenadora da campanha falou dos principais requisitos para fazer uma doação de sangue. Os critérios básicos estar bem de saúde, ser maior de 18 anos, 18 a 60 anos, mas também o menor de idade também pode doar, só que ele tem que estar acompanhado do responsável legal. Aí preenche uma ficha de autorização e o responsável legal tem que ficar até o final da doação. Existe algum tipo de sangue que sempre falta? Então, ultimamente a gente está precisando muito de O negativo e O positivo, porque devido à mudança de tempo, então por causa das doenças respiratórias, baixou muito a doação e a demanda aumentou, a demanda pelo sangue. Então, por isso é muito importante estar tendo ações como essa. Os servidores fazendo a diferença, né? Quando doa sangue, doa vida, isso, quantas pessoas serão atendidas. Nós queremos agradecer em nome da casa, todos os deputados, agradecer aí a Escola do Legislativo, o pessoal da Cefaz, o Hemosul, que estiveram aqui fazendo essa campanha pela primeira vez, dentro mesmo da Assembleia, e a gente espera poder contribuir. O que a gente puder fazer, certamente é uma ação de doação de vida. Então, muito feliz, sabendo que mais de 200 pessoas já fizeram adesão e já ultrapassou as 70 bolsas de sangue. Quem puder fazer essa doação, a gente pede. Estamos fazendo aqui ação na Assembleia para que possa também ter a conscientização da necessidade de fazer doação, utilizar aí o Hemosul. Quem puder contribuir, fazer esse tipo de ação, certamente vai contribuir para que mais pessoas possam ter acesso ao sangue, que tanto é necessário e salva vidas. Então, eu estou feliz pela Assembleia fazer parte deste momento, mas convocar a população sul-mato-grossense para cada um fazer a sua parte. O resumo do mês de maio do Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta acessar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.